Fala galera, beleza? Eu sou o Kai, estamos começando mais um vídeo no canal e hoje com uma notícia muito importante. Os Eternos estão entre nós. O intuito do vídeo é falar do trailer e um pouco do que a gente espera aí do filme, falar sobre a equipe e tudo mais. Mas eles literalmente estão entre nós, como a gente já pôde ver lá no trailer, que saiu aí no começo dessa semana. Eu confesso que eu tava muito ansioso pra ver esse trailer, porque eu queria ver o que a Marvel ia mostrar, porque pra mim teria que ser uma coisa diferente, assim como vai ser. E eu consegui ver isso no trailer, uma pegada ali um pouco diferente do que a Marvel já tinha apresentado em todos esses anos aí na Saga do Infinito. Não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, mas é uma abordagem muito complexa, um pouco diferente aí do que a gente já viu. Mas antes de falar do que eu acho, vamos começar falando dos Eternos, que é essa equipe aí de meio que semideuses que nasceu lá em 1976 da mão do outro semideus, Jack Kirby. Por que meio que semideuses? Porque eles não têm um ponto específico ali da onde a gente consegue explicar eles. Tipo, Hércules é um semideus porque é filho de um deus, mas eles não são filhos de deuses. Eles são filhos dos celestiais, que são essas criaturas cósmicas aí que a gente já teve ali um devaneio dentro do MCU, do aspecto de são umas criaturas que parecem um pouco uns robozões gigantes, que estavam lá desde o início do universo. E aí acabou criando os Eternos, que são essas criaturas aí dentro da Marvel que fazem referência a diversos deuses, inclusive em seus nomes, como por exemplo o Icaris, que é uma referência ao Ícaro, que é aquele cara lá da asa de vela, não. Nossa, eu ia falar asa de vela. Aquele cara lá que fez as asas de ceras e foi voar perto do sol. Já o Icaris lá da Marvel não, ele consegue voar sem asas, sem nada, porque ele é super poderoso, assim como os demais Eternos que a gente vai ver aí no filme. Então, em resumo, a equipe é isso. Eles não são especificamente deuses, eles não falam isso, tá? Nos quadrinhos, não utilizam esse tipo de palavra, mas eu acho que o tipo de abordagem que a Marvel vai trazer pro MCU é meio que mostrando isso, como se eles fossem aqueles deuses que a gente tanto vê em manuscritos antigos, vê dentro daqueles ícones lá. Pra quem curte essas teorias de conspiração, eu sou aficionado, então se você curte Eram Deuses os Astronautas, tem tudo a ver com isso, tá? Então ele tem meio que essa abordagem. Eu acho que a Marvel vai seguir um pouco por esse lado. Então, por exemplo, lá na Suméria encontraram um ídolo que assim sabe. Esse ídolo, sei lá, parece a Cersei, tá ligado? Alguma coisa assim, alguma referência desse tipo. Pra uma referência do que a gente vê no cotidiano mesmo, porque tem essas piras e eu recomendo pra você que gosta de teoria da conspiração, fazer um enorme parênteses aqui no vídeo, que assista Eram Deuses Astronautas, estude sobre isso, porque é muito bacana e você fica loucão, velho, loucão. Cara, eu curto demais falar desse tema, mas a gente não tá aqui pra falar de conspiração, e tá aqui pra falar, sim, dos Eternos. Então, como eu já comecei a falar do filme, acho que eles vão ter essa abordagem. Eu achei muito legal a escolha da Chloe Zhao pra ser a diretora, porque ela é conhecida por filmes independentes. Inclusive ganhou o Oscar aí recentemente com Nomadland. E dá pra ver um pouco de uma textura de Nomadland ali dentro do trailer de Eternos, que é uma textura muito sem efeito, muito sem fundo verde. Inclusive ela pediu que partes do longa, né, a maior parte do longa, fosse gravada em ambientes reais. Então a gente tem muito disso. Eu acho muito interessante a gente ver esse tipo de mescla, porque querendo ou não, isso é arte, velho, isso é arte. Porque os Eternos são vistos como criaturas acima do normal, né, como se fossem meio que deuses aí, como eu falei anteriormente. Então é muito legal a gente ver essa proximidade dos deuses, né, entre aspas, dos Eternos, com os seres humanos, com a Terra, uma coisa muito natural. A gente tem até aquele primeiro vislumbre quando eles chegam, a Cersei vê aquilo e fala, meu Deus, é lindo, sabe? Então tem todo esse vislumbre com a Terra, aquela interação deles com os humanos que aqui estavam e a vida que eles levam, né? Uma vida bem simples, pelo que a gente viu até então no trailer, né? Eu achei muito bacana que essa mistura que a Chloe Zhao criou, cria ali um momento meio que parece um filme religioso, tá ligado? As roupas antigas e tal, o momento em que sai água da mão. Então acho que a gente vai ter um pouco dessa questão messiânica, deles sendo vistos como os deuses, né, para os povos antigos, e vivendo entre eles ali, criando, ajudando a agricultura, a pecuária e todas essas atividades aí no decorrer da humanidade. Porém, nem tudo são flores. Além dos Eternos, os Celestiais criaram também os Deviantes. E o que são Deviantes? São criaturas que têm ali mais ou menos a mesma mitologia dos Eternos, só que são criaturas que saíram com, entre aspas, defeitos. São criaturas meio monstruosas, demoníacas ali, que acabaram sendo esquecidas e meio que são os vilões dos Eternos. Inclusive, o Thanos tem origem deviante. Até por isso, algumas teorias e boatos dizem que o Thanos pode ter uma participação importante aí no filme. Não tem como, eu acho que vai ter que ter uma menção a Thanos,
Até porque os Eternos, pelo que a gente já viu no trailer, estão tipo vigia lá, só olhando tudo acontecer, o pau torar e não estão interferindo em nada, como eles mesmos disseram. Então deve ter ali alguma menção, nossa, lembra quando o Thanos fez isso, quando o Thanos fez aquilo? Acho que eles têm meio que uma proximidade ali com o personagem. E muita gente criticou esse fato dos Eternos não se envolverem ali nas tretas dos Vingadores, dos Guardiões, mas isso o próprio trailer meio que explica, eles falam, a gente nunca se envolveu com isso, mas agora não tem como. Então muito provavelmente vai ser uma ameaça muito maior do que o Thanos, ou mesmo do que o Ultron, que a galera falou, que ia destruir a humanidade. Talvez o foco deles não sejam defender a humanidade, e sim defender a Terra em si, o planeta. Então pode estar envolvido aí com a chegada de algum deviante que queira destruir o planeta Terra, ao invés de destruir a humanidade. Então antes da gente começar a criticar aí, vamos esperar para ver como a Marvel vai encaixar, porque a gente sabe que eles não dão ponto sem nó, né, mano? Mas vamos falar agora um pouco dos personagens, da personalidade de cada um. O Ikaris é meio que o líder, como eu já falei anteriormente, ele solta raios pelas mãos, pelos olhos, voa, super força, enfim, o padrão ali do super-herói. Já a Athena, personagem interpretada pela Angelina Jolie, tem diversos poderes também, além da super força, tudo isso meio que todos têm, né, essas habilidades sobre-humanas. Mas além disso, ela tem também a telepatia, e ela, eu acho que vai ser uma personagem muito importante em toda a trama, porque nos quadrinhos, pelo menos, ela tem uma relação muito estreita com deviantes, inclusive já se apaixonou por deviantes, tá? Uma coisa meio Romeo e Julieta ali. Ela tem essa relação, então acho que ela pode servir ali meio como uma agente do caos. Outra mulher aí da equipe é a Cersei, que é interpretada pela Gemma Chan, atriz que já participou lá de Capitã Marvel, mas acabou morrendo, sumindo e tal, ela tava azul, então ninguém nem vai notar a diferença. Ela está de volta à Marvel e agora num dos papéis principais do filme, né? Inclusive, muitas fontes citam que ela vai ser a personagem principal. A gente já conseguiu ver no trailer ali que ela tem algum interesse amoroso ali, tanto no Ikaris, como também no Cavaleiro Negro, que é interpretado pelo Kit Harington, também ex-Game of Thrones. Então a gente tem dois ex-Game of Thrones ali no elenco dos Eternos, que é o Kit Harington e o Richard Madden. E essa personagem acho que de fato vai ser a principal da trama, porque a Cersei é a personagem que ama os humanos, então ela tem ali diversas relações com os humanos, tanto de relação amorosa como também relação de amizade. Inclusive parece que ela vai ter essa relação amorosa aí com o personagem do Kit Harington, que é o Cavaleiro Negro, um personagem até recorrente nos quadrinhos da Marvel. Então ela vai ter essa relação e acho que isso aí pode causar um desgaste entre o Cavaleiro Negro e o Ikaris, Eternos versus os humanos, a humanidade. Pode até causar ali meio que uma tretinha ali, um eventual vilão pro futuro, transformar o Ikaris aí em um personagem mau, quem sabe. A gente ainda não sabe o que a Marvel tá pensando em adaptar. Mas ela tem essa importância aí dentro dessa formação e dos Eternos num todo, né? Porque é uma das principais personagens e ela tem diversos poderes meio que mágicos, né? Como ilusão, telepatia, os poderes meio que como se fosse a bruxa Cersei mesmo. A gente tem o Kingo, que ele é um samurai, tem uns traços meio orientais ali nos quadrinhos, um pouco mais voltado ali para a parte do Japão, Vietnã, toda essa região, só que no filme ele vai ser interpretado pelo Kunayo Nanjiani. Bom, nos quadrinhos ele é um samurai ali que gosta muito de atenção, gosta muito da fama, e pelo que a gente já conseguiu ver aí no trailer, no filme ele vai ser assim também, vai ser meio que uma celebridade. E ele tem esses superpoderes de lutas, né, movido por energia cósmica ali, né, não tem nenhum grande diferencial assim, como por exemplo a Cersei, que tem ali os poderes místicos e tal. Esse é o poder dele, ele é um personagem que acho que vai ter uma certa importância, mas não tanto quanto Ikaris, Cersei, Athena e a própria Ajax, que vai ser interpretada pela Selma Hayek. Ela é descrita como a líder espiritual dessa equipe dos Eternos, porque ela consegue fazer essa comunicação entre os Eternos e os Celestiais, então ela é um ponto de ligação aí entre os dois. Então a gente tem 3 pontos de ligações, né? A Cersei entre os humanos e os Eternos, a gente tem a Ajax, que vai ser entre os Eternos e os Celestiais, e a gente vai ter também a Athena, que ela é um ponto de ligação entre os Eternos e os Deviantes. Na formação a gente tem também o Gilgamesh, que é interpretado pelo Ma Dong-seok. Os poderes do Gilgamesh são bem interessantes, eles lembram muito os poderes do Homem-Formiga. Então ele tem esse poder de mexer com a forma molecular dele, se tornar maior, mais forte. Já o Druig será interpretado pelo Gary Cogan. E esse é um personagem que a gente tem que ficar muito de olho, porque ele sim é meio que um agente do caos, ele gosta de ver a humanidade em guerra, ele é meio que um Ares, entre aspas, e gosta de ver isso, tanto que lá nos quadrinhos ele já foi até um agente da KGB durante as guerras aí, Guerra Fria, Segunda Guerra,
aquela coisa que o americano tinha, né, de colocar o soviético como vilão e vice-versa, ter essas tretas. E lá, né, nessa época, o Druig era um agente da KGB no meio da guerra ali, causando caos, querendo mais guerra, querendo mais destruições, querendo mais mortes. Então ele pode ter uma treta muito grande junto com a Cersei, né? Porque a Cersei é aquela personagem que quer estar junto com os humanos. Já ele não, ele é aquele personagem que quer ver o caos. O Phastos será interpretado pelo ator Brian Tyree Henry, que fez aí recentemente Godzilla vs Kong e vai interpretar aí agora o Phastos, que, como eu falei anteriormente, é uma referência ao Hephaestus. Então tudo que é de material, ferramenta, arma, tudo que precisa, ele tem aquela habilidade manual para conseguir confeccionar aí para os Eternos. O Duende, como eu já falei anteriormente, vai ser a Duende, no caso, interpretado pela Lia McHugh. E a Duende, qual que é o grande poder dele, a grande sacada dela ali dentro dos Eternos? Ela ficou presa no corpo de uma criança, então ela é pra sempre uma criança. Então a gente vê aí que passou eras, chegou nos eventos ali de Ultimato e ela continua como criança na mesa. Imagino que vai ter algumas brincadeiras em relação ao fato dela ser criança, como a gente tem aí em Umbrella Academy, com o fato do 5 ter ficado preso num corpo de criança. Mas ela não é uma personagem que é 100% boa não, viu? Em alguns arcos ela já foi uma personagem que meio que tramou ali contra os Eternos, ela já conseguiu ficar adulta, então tem diversos plots aí dela, mas eu acho que no filme não vai abordar muito essa questão. Acho que ela vai servir mais como um alívio cômico, uma brincadeira ali com o fato dela ainda ser criança. E por fim, a Makkari, que é interpretada pela Lauren Ridloff, que é uma personagem que o grande diferencial dela é a super velocidade. Apesar do Omni-Man falar que isso nem é um poder. O que eu espero desse filme é que eles mostrem bastante essas interações deles na sociedade humana. Tem muitos boatos que falam que eles vão meio que perder a memória por algum tempo e voltar nos períodos de hoje. Eu não sei como essa dinâmica vai funcionar, mas é muito legal a gente ver que eles são meio que deuses, tá? Eu vou usar essa palavra porque é o que a gente tem ali no nosso vocabulário para definir os Eternos, mas são figuras messiânicas que ainda vivem em sociedade entre a gente e tal, e claro, sem interferir. E aí a gente fica nessa grande expectativa de qual é o teor da ameaça que vem agora para a Terra, para eles tentarem interferir. Eu arriscaria que é uma ameaça para a Terra mesmo, a Terra física, não as pessoas. E por isso eles resolveram sair da casinha e falar, não, esse é nosso lugar, a gente chegou aqui lá atrás, lá nos primórdios, então a gente vai defender isso aqui com unhas e dentes. E falando de teoria, tem muita teoria aí pela internet que fala que eles podem dar início ali aos inumanos, ou aos mutantes, pode ser meio que descendentes deles. Eu ainda não sei, isso ainda está como teoria, pode ser um jeito da Marvel se resolver, mas por enquanto a gente não vai falar disso, a gente vai focar em si nos Eternos, que estão chegando aí em novembro nos cinemas. E você, tá ansioso com o longa? Quais são suas teorias aí pro que vem de Eternos? Deixa aqui nos comentários. E se você gostar desse vídeo, não esquece de dar seu joinha aqui, taca like para ajudar a gente, se inscrever e mandar para todos os seus amigos aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais aqui o canal, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!